Fala pessoal, tranquilo? Bom, nessa aula a gente vai começar então a nossa imersão aí na UML, né, na Unified Modeling Language, e a gente vai começar falando a respeito de diagramas de casos de uso. Então, criei um diagrama aqui para a gente poder ir explorando ele dentro da nossa aula, né, mas vamos falar um pouquinho a respeito dele antes da gente começar. Então, pessoal, o diagrama de casos de uso ele é um dos diagramas mais comuns dentro da UML, né? Então ele é um dos mais comuns, um dos mais utilizados aí. Ele reflete o uso que se pretende fazer dentro de um determinado sistema. Ele é um diagrama mais geral e mais informal também, então ele não requer uma documentação, ele não requer uma linguagem tão técnica, né? Ele é mais simples de ser utilizado e de ser compreendido, tanto pelos stakeholders quanto pelo pessoal que está desenvolvendo então o requisito do sistema. Ele normalmente ele é criado, né, e utilizado ali naquelas fases de levantamento, de análise de requisito, né, embora ele possa vir a ser consultado aí durante todo o processo de desenvolvimento daquela solução. E ele vai servir como base para modelagem de outros diagramas também da UML, que a gente vai vir a conhecer aí até o final do nosso curso. Então, com esse diagrama aqui de caso de uso, a gente procura, né, por meio de uma linguagem simples, tentar facilitar, né, a compreensão do comportamento externo do sistema. Então, como é que esse sistema ele vai funcionar para os seus usuários, né, para os seus stakeholders, né, em termos de funcionalidades oferecidas a ele, né, e também por outras pessoas. E aí ele vai tentar, então, apresentar o sistema, né, através daquela perspectiva do usuário. Então ele é resultante daquelas entrevistas que a gente faz com o usuário, onde a gente vai identificar então as funcionalidades que vão existir dentro daquele sistema. E assim, entre todos os diagramas que existem dentro da UML, então ele vai ser o mais abstrato, né? Então assim, ele vai ser o que vai ter reflexos práticos, né, ali no final do projeto, no sistema a ser desenvolvido, mas ele é um diagrama que ele é mais flexível, né, para que as pessoas compreendam o funcionamento e outros diagramas vão vir para poder complementar aquilo que for colocado dentro dele. Então ele deve ser utilizado principalmente, né, no início da modelagem do sistema, então principalmente naquelas fases então de modelagem e análise de requisitos, né, e assim, embora ele possa vir a ser modificado, né, dentro daquele processo, normalmente ele costuma se manter ali durante aquele processo de desenvolvimento. Então a gente vai incluir novas elipses aqui dentro dele, né, para poder incluir novos casos de uso que forem identificados durante o caminho. Mas o diagrama de casos de uso, ele normalmente daquela modelagem inicial para a final, né, ele pode sofrer mudanças, mas não costumam ser mudanças tão drásticas assim, né, mudanças tão grandes. Então, o diagrama de caso de uso, né, ele busca então apresentar, né, essa visão externa e geral, né, das funcionalidades que o sistema ele vai oferecer para os usuários dele. Então ele não vai se preocupar nesse momento, né, no momento da elaboração dele, sobre como essas funcionalidades serão implementadas. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso de uso aqui que seria o designar gerente, né, mas nesse momento a gente não está preocupado ainda em como que essa funcionalidade ela vai ser implementada. Isso ainda vai vir nas próximas etapas. Né? Então, diagrama de caso de uso, ele tenta identificar os tipos de usuários, né, que vão interagir com esse sistema, então, né, os papéis dele, né, então os papéis aqui que a gente vai ter, os tipos seriam aqueles usuários, se eles vão ser um sistema, então um sistema ele também pode ser um ator dentro de um caso de uso, né, e pode ser uma pessoa também, né, então esses são os tipos de atores que a gente pode ter, dentre outros aí, né. E as funcionalidades, né, que um usuário específico ele vai poder solicitar. Então, por exemplo, aqui o administrador ele designa o gerente, né, mas aí é função do gerente administrar a conta. A gente poderia colocar também essa funcionalidade aqui para o administrador, mas aqui por propósitos didáticos mesmo, né, vamos dizer aqui então que o gerente então ele vai administrar as contas que estão ali dentro do sistema. Okay? E assim, e é interessante, né, nesse momento da análise do sistema, da modelagem dele, que a gente apresente esse diagrama de casos de usos
com o protótipo do sistema. Então é bem recomendável a gente fazer isso. Por quê? Porque daí a gente vai ter aquela compreensão se o que nós estamos pensando para o sistema, né, se aquilo realmente é o que o usuário pretende para ele. Então é bem interessante a gente criar então esse diagrama de caso de uso junto com protótipos do sistema. E o que a gente tem aqui dentro desses diagramas de caso de uso? Somente casos de uso? Não, então a gente tem alguns elementos, né, dentro dos diagramas de caso de uso, e aqui a gente vai falar a respeito de cada um deles. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse bonequinho aqui, né? Esse bonequinho aqui sem carinha, sem olhinhos, sem nada. Esse bonequinho ele se chama Stickman. Então, o Stickman, ele é esse bonequinho aqui, né? E ele representa um determinado ator que vai interagir com esse sistema. Então, temos aqui então o Stickman, né? Eles vão utilizar então os serviços, né, que são fornecidos por esse sistema. E como eu disse para vocês, né, ele também pode ser um elemento externo que vai interagir com esse sistema. Então poderia ser um outro sistema, poderia ser um sensor, algo assim. Então a gente também representaria ele, essas duas proposições aqui que eu fiz, também utilizando o Stickman. E aqui mais para baixo, e aqui a gente tem o que então, né? Aqui mais para baixo aqui, a gente tem casos de usos, né? Então os casos de usos, eles são essas elipses aqui que a gente tem, né? E que vou explicar agorinha para vocês um pouquinho mais a respeito delas. Né? Então essas elipses aqui, esses casos de uso, né, eles são usados para poder capturar os requisitos do sistema. Então eles vão se referir a serviços, às atividades, aquelas funcionalidades que vão ser identificadas, né, como necessárias dentro daquele sistema, né, que vão poder ser utilizados de alguma forma por aqueles atores, né, que vão estar fazendo utilização daquele sistema. E aí então eles vão expressar então os comportamentos, né, que o sistema vai ter diante de algumas ações aqui dentro do sistema. Então a gente pode ter casos de uso primários e secundários. Né? Então o caso de uso ele pode ser chamado de primário quando ele se refere a um processo que é importante. Né? Então ele foca um dos requisitos funcionais do software, né, como uma ação principal, como essa aqui, por exemplo, de administrar conta, realizar login. Né? Então, e já o requisito secundário, ele se refere a um processo periférico. Então, por exemplo, a gente poderia aqui dentro dessa nossa classificação aqui dizer que, por exemplo, o realizar cadastro ele é um requisito primário, realizar login também, né, esses dois aqui também, mas que, por exemplo, solicitar mudança da senha, ele não está dentro daqueles objetivos principais do sistema. Né, então ele poderia ser, então, aqui um requisito secundário. Então, olha só, pessoal. Então, o que a gente tem aqui dentro de um caso de uso? Né? Então, a gente tem essa elipse aqui, que é essa nuvenzinha, né? Que é como representado ele, e dentro dela a gente tem um texto. Né? E esse texto, então, ele vai procurar descrever de uma forma bem sucinta aquela funcionalidade que a gente pretende alcançar. Né? Então, a gente não precisa se preocupar se o texto que está dentro dessa elipse se ele não está claro o suficiente, porque para isso a gente ainda vai utilizar depois a especificação de caso de uso, né, que eu vou estar mostrando ali para vocês daqui a pouquinho. Então aqui a gente pode colocar um nomezinho bem sucinto mesmo, bem resumido, para poder tentar expressar então essa funcionalidade que ele tem. Então assim, não tem aqui dentro do caso de uso um limite, né, para a gente poder de texto para a gente poder colocar aqui dentro. Mas a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né, de ser bastante sucinto para que o nosso diagrama ele não fique uma coisa poluída, exagerada demais. Né? Então a gente procura ser bem objetivo mesmo, né, dentro dessa descrição aqui do caso de uso. Né? Os casos de uso, então, como eu disse para vocês, né, eles costumam ser documentados. Então, dentro dessa documentação, né, a gente vai fornecer instruções, né, a respeito do comportamento dele. Então, quais as atividades elas vão ser executadas, né, qual evento que vai fazer a execução dessas atividades, quais os atores eles vão poder fazer a utilização, então, dessas funcionalidades. E aí a gente vai poder documentar algumas restrições, né, entre outras coisas que a gente consegue mapear aqui dentro do sistema. E aí o objetivo principal, para que a gente faça essa documentação do caso de uso,
né, é fornecer um relatório para o cliente, então explicando para ele qual que vai ser aquele comportamento, né, que ele pretende para o sistema, né, e quais as funções que ele vai executar ali durante o curso da utilização do sistema, né, para que ele consiga atingir aquele objetivo. Ok, pessoal? Então vamos falar aqui um pouquinho agora a respeito da documentação de caso de uso. Então, do documento de caso de uso, né, com as especificações. Então a documentação ela costuma descrever através de uma linguagem simples também, né? Então a gente não deve utilizar dentro do caso de uso, a não ser em situações muito específicas, né, uma linguagem técnica, porque a documentação de casos de uso vai ser aquela documentação que vai fazer aquela comunicação entre nós e o cliente, né, que vai fazer o cliente conseguir compreender, né, o que nós abstraímos a respeito das funcionalidades daquele sistema. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês então, então a especificação de casos de uso, né, para vocês poderem compreender então como é que a gente vai documentar isso aqui. Então aqui nós temos então, né, um documento aqui completo de especificação de casos de uso, né? Então aqui a gente tem esse documento com todas essas informações aqui. E aí isso é algo que é importante eu falar com vocês, que a gente pode ter casos de usos mais gerais, né, e casos de usos específicos. Então, aqueles mais gerais seriam as funcionalidades básicas que precisam ser realizadas, né, e alguns casos de uso mais específicos que eles podem herdar, então, daquela funcionalidade mais básica, né, para poder realizar alguma ação mais específica. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente tem aqui dentro de um banco, né, um caso de uso, então, criar conta. Né? Então, criar conta é aquele procedimento de se criar uma conta, onde o cliente ele vai poder colocar dinheiro, fazer isso, né? Mas a gente pode criar uma conta poupança, por exemplo, onde ele só vai poder colocar dinheiro, né? Mas essa conta ela vai ter restrições. Então, por exemplo, ela não vai aceitar um saldo negativo. Né? O cliente ele não pode retirar mais do que há ali. E para isso, como é que a gente faz? A gente poderia criar um outro caso de uso, então, derivando daquele criar conta, que seria, por exemplo, um criar conta especial. Então, essa conta especial, ela teria uma espécie de cheque especial, né? Um valor de limite ali, onde mesmo que o usuário, que o cliente ele ficasse negativo, né, dentro do saldo dele, ele ainda conseguiria, né, de certa forma, assim, com uma certa facilidade, né, pegar um dinheiro emprestado com o banco. Então, no momento em que a gente entra dentro do cheque especial, de certa forma o que a gente está fazendo é isso, a gente está pegando de uma forma simplificada um empréstimo para o banco. O banco está emprestando um dinheiro para a gente, né, e por causa disso, corre juros em cima desse dinheiro, então, né, que eles vão ter que ser pagos normalmente, na virada do mês, algo assim. Então, aqui dentro da especificação de caso de uso, é importante que a gente... Opa! Então, aqui dentro do caso de uso, é importante que a gente diga se é um caso de uso geral, né, do qual esse caso de uso específico aqui, ele herda, né? Ele é herdeiro, então. Então, olha só, então aqui na primeira linha aqui, então a gente tem o nome do caso de uso, né? Então aqui, por exemplo, eu teria o quê? Eu teria, por exemplo, designar gerente. Então eu vou criar aqui, designar gerente. E aí aqui no caso, no nome de caso de uso geral, eu não vou colocar nada porque ele não herda de nenhum caso de uso específico. Então vamos prosseguir aqui, né, pessoal? Então aqui a gente tem então um ator principal. Então quem que é o ator principal desse caso de uso? O ator principal, né? Por exemplo, no caso do designar gerente aqui é o administrador. E como é que a gente faz então para identificar o ator geral de um determinado caso de uso? Esse ator principal é aquela pessoa que tem o maior interesse, né, na realização desse caso de uso. Então, como a gente pode ver aqui, né, deixa eu jogar para cá, jogar aqui. Então, nesse nosso caso aqui, né, seria o gerente, então. E aí aqui a gente tem também atores secundários, né? Então os atores secundários seriam aqueles que interagiriam, né, em um nível menor com aquele caso de uso, ou que eles não têm tanto interesse, então, nos resultados dele. Né? Então, aqui a gente colocaria, então, os atores secundários. O resumo seria uma espécie, então, de história do usuário, né, que a gente colocaria aqui. Seria um resumo mesmo do que esse caso de uso, então, ele se pretende a fazer.
ok? Pré-condições. O que seriam, então, as pré-condições? As pré-condições, elas são situações que devem estar realizadas para que esse caso de uso ele seja realizado corretamente. Então, por exemplo, aqui o cliente ele tem o administrador ele tem essa capacidade aqui, né, de designar o gerente. Então, qual que seria uma pré-condição aqui dentro desse caso de uso? Seria, por exemplo, que ele esteja logado no sistema, né? Então, a gente pode colocar aqui então uma listinha, né? Vamos colocar aqui uma lista ordenada. Vamos colocar aqui, ó, o ator deverá estar logado no sistema. Outra pré-condição, né? O ator deverá possuir a permissão de gerente. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem algumas pré-condições, né? E aqui a gente tem também as pós-condições. E o que são as pós-condições, pessoal? As pós-condições são condições que deverão estar satisfeitas, né, após a realização do caso de uso, e algumas dessas pós-condições aqui, elas são decorrentes, né, da utilização, da realização, então, desse caso de uso. Ok? Então aqui a gente tem então um fluxo principal aqui. Então esse vai ser o principal fluxo que vai ser realizado aqui dentro do nosso caso de uso. Okay? Então aqui, desse lado aqui da tabela, nós vamos colocar então as ações do ator, né? E aqui do outro lado a gente vai colocando as ações do sistema. Então para cada ação aqui, no momento que a gente passar para cá, a gente pula uma linha. Então aqui eu deixei 3 linhas aqui dentro desse documento, mas pode ter aqui 20, 30 linhas, não tem problema, ok? Aqui a gente tem também restrições e validações aqui dentro do caso de uso. Então depois eu vou procurar detalhar isso aqui melhor para vocês. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem as restrições e validações, né? E a gente pode ter também fluxos alternativos. Então, o que são fluxos alternativos aqui dentro da especificação de caso de uso? Eles representam, então, situações que elas vão fugir, né, daquela situação ideal do caso de uso. Então, seria daquele caminho feliz dentro dele, né? E aí os fluxos alternativos, eles podem representar algumas situações que elas podem acontecer ou não podem acontecer dentro do sistema, ok? E aqui a gente tem também fluxos de exceção. Então, o que são os fluxos de exceção? Eles determinam, né, as ações que deverão ocorrer, né, no momento em que o fluxo ele não puder ser concluído, né? Então, alguma regra de negócio tiver sido quebrada, não tiver sido seguida completamente, né, nesse momento, então, né, a gente entra, então, dentro de um fluxo de exceção. Ok, pessoal? Então, eu terminando essa aula teórica aqui com vocês, eu faço aqui com vocês um exemplo, então, né, de uma montagem de uma especificação de caso de uso, para vocês poderem compreender melhor. Ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui então para o nosso diagrama de caso de uso. E agora aqui a gente vai falar a respeito um pouquinho de associações. Então, os relacionamentos entre esses elementos aqui que ocorrem dentro dessa tela, né, e na UML em geral, né, eles são chamados de associação. Então, elas recebem alguns nomes, né, que são nomes que indicam, né, a razão daquela associação, né, e aí, dentre esses nomes, a gente tem então as associações de inclusão, de extensão e de generalização, né? Então, a associação, por exemplo, ela ocorre entre esse ator aqui e esse caso de uso. Okay? Então, o que indica essa associação aqui que é realizada? Então, pessoal, as associações, né, elas são realizadas aqui entre esses vários objetos aqui que a gente tem em tela, né, e elas demonstram uma relação que um determinado objeto tem com o outro. Então, por exemplo, a gente tem aqui a associação aqui desse ator com esse caso de uso, que é essa linha reta aqui, né, sem pontilhados e sem seta também. Então ela indica que o ator ele tem uma relação aqui com esse caso de uso. Então ele tem essa capacidade de chamar, então, esse caso de uso. A gente poderia ter setas aqui? Poderia. A seta aqui nesse caso, ela indica de que o sentido em que a comunicação vai. Então, a gente poderia, por exemplo, ter um caso de uso aqui,
né, sendo apontado aqui para o stakeholder, né, para o ator aqui, né, e aí esse ator, então, ele seria sensibilizado por esse caso de uso. Ok, pessoal? Então vamos falar um pouquinho agora das associações, né, por generalização e por especialização. Então, esse relacionamento de especialização, né, esse relacionamento de generalização ou especialização, né, ele é uma forma de associar os casos de uso, né, que possuem algumas características semelhantes, né, e aí eles possuem algumas pequenas diferenças entre eles. Então, no momento em que a gente tem esses casos de uso que possuem, né, essas funcionalidades semelhantes, né, a gente precisa colocar eles numa mesma documentação, né, para que seja compreendido que um determinado caso de uso ele é herdeiro, então, de um outro caso de uso. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês, da conta, né, da abertura de conta, e que aí depois ela pode ser uma conta especial, uma conta poupança, por exemplo. Ok? E aí os casos de uso, eles herdam também, né? Então, quaisquer possíveis associações, né, de inclusão ou de extensão daquele caso de uso geral do qual eles são herdeiros. Então, é semelhante ali ao que a gente vê na orientação objeto, né, tudo que a gente tem ali no pai e na mãe é herdado, então, por aquele filho dele. Ok? E aí, pessoal, esses relacionamentos então de generalização e especialização, a gente pode aplicar eles sobre os atores. E foi como eu fiz aqui. Então, olha só, então o gerente, o administrador aqui, né, ele é uma figura mais avançada então que o gerente, né, e que é mais avançada então que o usuário. Então, o usuário ele tem poucas ações, né, o gerente ele tem uma quantidade razoável de ações, e o administrador ele vai fazer, dizer assim, ele vai herdar essas ações então, né, tanto do gerente quanto do usuário. Então, o administrador, por exemplo, aqui, ele vai poder realizar o login, né, ele vai poder administrar contas. E o que é esse tipo de associação aqui, né, nesse caso aqui de especialização, ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente não tenha que criar, por exemplo, um login e copiar ele para o gerente, um login e copiar ele para o administrador. Então, por isso a gente faz então essas operações aqui de generalização, né, ou de especialização do caso de uso. Ok, pessoal? E aí aqui entre casos de usos, a gente pode ter algumas operações que se chamam de inclusão. E aí elas são representadas aqui por essa setinha, então, né, que sai aqui do caso de uso. O principal, né, vamos falar assim. E aí aqui a gente tem então esse estereótipo aqui, né, que se chama include. Não está falando que é uma operação de inclusão. Né, e aí ele desce aqui até um determinado caso de uso, apontando uma seta para ele. E aí, por exemplo, aqui a gente tem esse caso de uso aqui, né, de realizar cadastro. Porque vejam se vocês concordam comigo. No momento que o administrador estiver designando um cliente, um gerente, talvez esse gerente não esteja cadastrado ainda naquele momento. Né? Então talvez seja necessário esse administrador ele realizar o cadastro desse gerente, né, para que ele possa então fazer a designação dele como gerente. Então essa associação aqui, né, de inclusão, ela costuma ser utilizada quando existe uma situação, uma rotina comum, né, aquele caso de uso. Então, essa documentação aqui, né, dessa rotina, ela é colocada em um caso de uso específico, né, para que os outros casos, então, eles se utilizem desse serviço. Então, olha só, então aqui a gente tem o designar gerente, e aqui ele está apontando, então, para o realizar cadastro, né, dizendo que pode ser necessário que o gerente ele faça, então, o cadastro daquele usuário, né, que vai se tornar gerente. Né? Então, olha só, pessoal, os relacionamentos de inclusão, eles indicam uma obrigatoriedade. Então, quando a gente tem essa relação de inclusão aqui, né, então significa que isso é obrigatório. Então aqui a gente colocou uma restrição que eu vou explicar para vocês depois, né? Mas aqui então caso o gerente ainda não possua conta. Então essa aqui é uma relação obrigatória. No momento em que a gente realizar então
essa designação do cliente, vai precisar haver, né, a realização de um cadastro. E aí ela é representada, então, como eu falei com vocês, por essa linha tracejada aqui, e que aponta para o caso de uso, né, de destino. Ok, pessoal? E aí, do outro lado aqui, a gente tem, então, a associação do tipo extensão. Então, a extensão ela é utilizada para poder realizar ações que são opcionais, né, aqui dentro do sistema. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o usuário. Né, então, o usuário é que ele realiza um cadastro, né, e aí, né, acabou que isso aqui ficou até invertido, pessoal. Então, na verdade, né, esse aqui, esse aqui seria o de inclusão, e esse aqui seria o de extensão. Por quê, pessoal? Então, olha só. Quando a gente designa um gerente, não necessariamente a gente vai estar fazendo a criação desse cadastro, né? A gente vai ter que fazer esse cadastro. Às vezes esse usuário ele já está cadastrado, ok? Mas no momento em que o usuário ele realiza o cadastro dele, né, aqui seria obrigatório, então, né, que do primeiro login dele, ele realizasse, então, a mudança de senha. Então, aqui é um exemplo que eu fiz aqui que se aplica a isso, né, mas que para a vida real a gente tem que se lembrar disso. Então, o include aqui está com 2 i's, deixa eu corrigir aqui. Acho que tem uma vírgula aqui também. Pronto. Olha só, então a inclusão, ela representa algo que é obrigatório. Então deixa eu até mudar aqui, porque essa setinha não está desse lado aqui. Essa setinha ela é do outro lado. Ok, vamos ver se a gente coloca ela certa aqui. Então vamos pegar a setinha aqui. Opa, tá errado. Então vamos pegar... Pronto, essa seta aqui. Pronto, agora ela apontada para cá. E aqui vamos corrigir esse aqui também. Né? Então vamos colocar a setinha apontada. Vamos ver se ela sai certa. Não, saiu errada. Então eu acho que é esse aqui. Ok, e aí a gente vai tirar então essa setinha do lado de cá. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem então uma relação de extensão aqui. Né? Então aqui a gente tem agora uma relação de extensão então. Ok? E aí, pessoal, junto com essas associações, então, a gente pode criar, né, uma restrição, né, para apontar então a regra de negócio que vai funcionar aqui. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Então, designar gerente, né, o administrador ele vem aqui e vai designar o gerente. E aí, caso o gerente ainda não possua conta, a gente realiza então o cadastro dele. E aí vocês observam que aqui dentro dessa forma geométrica aqui, né, que parece uma folhinha de papel dobrada, a gente coloca aqui essa chavinha dos dois lados, simbolizando a restrição, ok? E aqui embaixo a gente também, né, tem uma restrição aqui, onde ele está explicando aqui, ó, no primeiro login, o novo cadastrado deve mudar a sua senha. Então, o usuário ele foi lá, fez o seu cadastro, né, e aí vamos supor que ele recebe a senha dele por e-mail, então, a senha 123456. E aí no primeiro login dele, então, vai ser exigido dele que ele modifique a senha, para uma senha segura, por exemplo, ok? E aí esse extend aqui também, pessoal, a gente pode chamar de um ponto de extensão do sistema. Né? Então vai ser aquele ponto que vai permitir que aquela funcionalidade ela vá além do que ela era prevista então. Ok? E aí vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, a respeito de multiplicidade, né, dentro do diagrama de caso de uso. Então, a multiplicidade ela vai poder indicar quantas vezes, né, aquele ator ele vai poder interagir com o caso de uso. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui o usuário, né, e o realizar cadastro. Então, quantas vezes vai ser possível, né, para que esse usuário ele faça o cadastro dele? O usuário ele só vai precisar fazer o cadastro dele, teoricamente,
uma vez, né? Então a gente coloca aqui, vamos ver se dá para colocar. Então aqui a gente vai colocar o número 1 aqui, e aqui, por exemplo, no realizar cadastro, vamos colocar vai ficar aqui mesmo, que está bem difícil fazer. Espera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aqui, colocar 1 aqui. Então, olha só, então aqui a gente tem como se fosse uma relação daquelas do banco de dados mesmo, né, de 1 para 1. Então aqui a gente está dizendo que o usuário ele somente vai realizar o cadastro uma vez. Agora o administrador ele vai poder fazer esse cadastro aqui várias vezes, né? Então a gente poderia colocar aqui, nesse caso, então o administrador ele apontando então para esse caso de uso aqui do outro lado, e aí a gente teria aqui, por exemplo, então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui né? E aí aqui nesse caso do administrador, né, a gente precisaria ter uma linha separada, seria, então vou fazer aqui com ele designar gerentes. Então o administrador ele vai poder designar vários gerentes, né? Então eu vou colocar aqui pontinho, pontinho, asterisco. Então essa relação aqui ela também valeria para essa aqui de realizar o cadastro. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que um administrador, né, ele vai poder designar de 1 até infinitos gerentes. Então, dessa forma aqui a gente utiliza então, né, a multiplicidade dentro do nosso caso de uso. Pessoal, vamos abrir um parêntese aqui na nossa aula para poder falarmos um pouquinho mais a respeito da multiplicidade aqui na utilização dos casos de uso. Essa relação de multiplicidade vai ser algo que a gente vai ver de forma bastante comum aqui dentro da UML. Então, por exemplo, nos diagramas de classe, a gente vai ter relações de multiplicidade, e aqui, dentro dos casos de uso, a gente tem também relações de multiplicidade. Vão ser os dois locais aí onde a gente vai mais verificar isso. Então, as relações de multiplicidade, elas são bem parecidas com aquelas que a gente tem dentro dos bancos de dados. Então, nos bancos de dados, deixa eu pegar um texto grande aqui para poder colocar para vocês aqui. Se eu consigo ampliar o tamanho dele aqui para a gente poder explicar melhor. Então, deixa eu aumentar legal aqui. Bom, 50. Beleza. Então, olha só, pessoal. No banco de dados, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem, numa loja virtual, por exemplo, a gente tem um carrinho de compras, né? Então, a gente tem um carrinho de compras que está associado a nós, né? Então, para a gente poder criar um novo carrinho de compras, a gente precisa ou zerar aquele carrinho, ou apagar o carrinho, ou fazer a compra. A gente faz a compra, aquele carrinho ele é zerado, e a gente tem um novo carrinho. Então, a gente só tem um carrinho de compras, por exemplo, em lojas como Ponto Frio, como Submarino. Então, a gente tem uma relação de 1 para 1. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para poder visualizar melhor. Então, olha só. Então, a gente tem uma relação de 1 para 1. Então, um cliente ele possui um carrinho de compras, ok? O carrinho de compras ele pode ter vários itens dentro dele. Então, ele pode ter de 1 a 300 mil itens, não sei quais as restrições que esses carrinhos têm. Então, se a gente quisesse expressar isso da forma mais ampla possível, a gente colocaria de 1 para asterisco. Né? Então, do lado de cá a gente tem o carrinho, e do lado de cá a gente tem produtos. Né? Então, a gente pode ter um carrinho com vários produtos. Ok? Pegando um outro exemplo aqui, né? Vamos pegar agora uma relação de M para N, né? Que fica melhor. De M para N. Então é uma relação de múltiplos para múltiplos. Então a gente pode ter, por exemplo, um jogador de futebol, vamos pensar se esse exemplo aqui funciona, e esse jogador de futebol, ele pode ter pertencido a vários times. Então ele pode ter passado pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Liverpool, pelo Internacional de Porto Alegre, ok? Então esse jogador ele vai ter vários times, e da mesma forma como os times eles também vão ter vários jogadores. Então se a gente for ter essa relação aí, a gente vai ter uma relação de M para N. Então a gente vai ter de um lado vários jogadores, e do outro lado a gente vai ter vários times, ok? Aqui dentro da UML, aqui nessa questão da relação de multiplicidade, a gente tem algo parecido. Então, a gente pode criar essas relações de multiplicidade indicando quantas vezes um determinado ator
vai poder interagir com determinado caso de uso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse caso de uso aqui, cadastrar funcionário. Então, vamos fazer uma suposição de que naquela empresa, né, em determinada empresa, o funcionário ele pode entrar dentro de um computador no momento em que ele é admitido e ele mesmo faz o cadastro dele. Mas, além disso, o usuário ele não pode poder, o funcionário, por exemplo, ele não vai poder cadastrar outras pessoas. E aí a única pessoa que vai ter essa função aqui vai ser o administrador da empresa. Então, olha só, então temos aqui nosso caso de uso aqui, cadastrar funcionário, e aqui, né, não há nenhuma indicação de quem que eles podem cadastrar ou de quantos eles podem cadastrar. Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer assim então, vamos colocar aqui, né, um texto, vou puxar para cá, e eu vou colocar aqui embaixo. Então vamos colocar aqui um número 1, então a gente está falando que um funcionário, né, ele vai poder cadastrar um funcionário, que no caso será ele mesmo, ok? Mas a gente poderia, aliás, não, poderíamos não, vamos fazer isso dentro do próximo exemplo. Mas a gente tem aqui o administrador, então a gente tem aqui um administrador, né, e aí ele poderia, por exemplo, cadastrar até 30 funcionários. Né? Então vamos colocar aqui, opa, vamos pegar aqui, colocar. Então, como é que a gente faria para poder dizer que ele poderia cadastrar até 30 usuários? A gente colocaria um pontinho, pontinho, 30. E seria a indicação de que ele só poderia cadastrar até 30 usuários. E aqui, por exemplo, a gente poderia ter um carrinho de compras, né? Falando que esse administrador ele vai poder incluir no máximo nesse carrinho 30 itens. E aí é importante que a gente especifique isso aqui dentro, né, da especificação do caso de uso. Então, a gente, dentro da especificação de caso de uso, a gente vai colocar que esse funcionário aqui, esse administrador no caso, né, ele só vai poder cadastrar no máximo 30 itens. Okay? E como que a gente faz se a gente quiser falar que ele vai poder cadastrar infinitos? Então aí a gente vem aqui e coloca um pontinho, pontinho, asterisco. E aí a gente vai indicar então, né, que um administrador ele vai poder cadastrar de 1 até 300 mil, 500 mil, infinitos funcionários. Então, quando a gente tem algumas relações assim de regra de negócio e que precisam ser respeitadas, é importante que a gente coloque isso de forma clara aqui dentro do nosso caso de uso. Ok? Vamos fechar esse assunto então e vamos prosseguir com a nossa aula. Ok, pessoal? E aqui, né, como eu falei para vocês, é algo que a gente vai ver com mais frequência ainda até o momento em que eu mostrar para vocês todos os diagramas de caso de uso que serão importantes para a gente. A gente vai ver muito a respeito de estereótipos. Então, esse extend aqui, dessa forma como ele está escrito, e esse include aqui também, eles são estereótipos. Como é que a gente cria um estereótipo? Vou pegar aqui um texto, campinho de texto aqui, vou puxar para cá. E os estereótipos a gente cria eles assim. Então a gente coloca esse símbolozinho aqui, que em inglês o nome dele é chevron, aqui eu não sei qual que é o nome dele, e aqui a gente coloca então o estereótipo, né, que a gente quer então. Então aqui nesse caso eu poderia colocar, por exemplo, um extend. E aí a gente vai indicar então esse estereótipo aqui dentro do nosso diagrama. Ok, pessoal? Bom, então essa aí foi a nossa aula de diagramas de caso de uso. E eu a seguir eu vou estar mostrando para vocês então a criação de uma especificação de caso de uso, né, referente a um determinado uso dentro de um sistema. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vou fazer o seguinte então. Eu vou criar aqui um diagrama, uma especificação de caso de uso. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente vai tentar então controlar, né, manter o cadastro de um cliente. Tá, então olha só, vou vir aqui, né, então o nome do caso de uso aqui eu vou colocar então manter cliente, né? Então caso de uso geral, né, não há, então vamos colocar um tracinho nele aqui. Então o ator principal, nesse caso, vamos colocar que vai ser o administrador, ok? Atores secundários, né, vamos colocar aqui então, por exemplo, um gerente,
né, mas a gente poderia colocar aqui, por exemplo, administrador, vírgula, gerente. A gente poderia fazer dessa forma, mas por fins didáticos vamos colocar então o gerente, ok? E aqui eu vou colocar então aqui um resumo. Então, vamos tentar colocar de uma forma mais simples, né? E depois a gente coloca de uma forma mais complexa um pouquinho. Então aqui, por exemplo, eu poderia pegar a história de usuário e colocar. Então eu, como gerente, desejo cadastrar. Manter, né? Manter os cadastros dos clientes, cadastrando-os quando não, com sucesso, né? Quando não houver restrições por parte do sistema. Então a gente poderia colocar dessa forma aqui, então, né? Este caso de uso descreve as possíveis atividades de manutenção do cadastro de clientes, ou seja, permite incluir, alterar ou consultar clientes. Um cliente não pode ser excluído após não. Apenas poderá se for tornado inativo. Ok? Então, pré-condições. Né? Pré-condições. Então, para a inativação barra exclusão, o cliente deverá estar ativo. Né? Não tem como a gente inativar um cliente, né, se ele já estiver inativo. Para cadastro, o cliente não poderá possuir cadastro ativo no sistema. Ok? Pós-condições aqui eu vou deixar em branco. E aqui eu vou começar então a criar então o fluxo aqui de ações. Ok? Só ver se eu consigo distribuir isso aqui melhor, se ele vai puxar as outras, não puxou, então deixa assim mesmo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar ação 1 aqui. Né? Então, informar o CPF do cliente. Então, vamos nos imaginar então. Estamos lá no sistema e aí a gente foi lá e digitou o CPF do cliente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que esperar uma resposta do sistema. Então, aqui embaixo a gente vai colocar uma linhazinha aqui que vai ser a ação do sistema aqui. Então, 2, consultar o cliente por seu CPF. Ok? Vamos só aumentar mais umas linhas aqui, pessoal. Só... Depois qualquer coisa a gente apaga. Então olha só, então aqui a gente vem aqui com a ação 3 do sistema. Então olha só, se já houver cliente cadastrado com o CPF informado, apresentar seus dados. Então se a gente colocou o CPF, o sistema consultor, e viu que aquele cliente já existe, ele vai mostrar para a gente os dados. Né? E aí aqui então, vamos colocar aqui o passo 4. Né? Então agora, a gente com a tela na nossa frente, a gente vai poder decidir o próximo passo. Então, se necessário, alterar ou inserir os dados do cliente. Ok? Então, colocamos aqui, né? Aí vamos supor então que a gente apertou no botão salvar, né? E vamos colocar aqui então, se necessário, salvar. Vamos para a ação 6 então. Caso o ator tenha pressionado o botão salvar, né, gravar
as atualizações. Ok, pessoal? Então, aqui, como vocês podem ver, né, a gente já tem aqui uma especificação bem básica aqui de um caso de uso, então, manter cliente. Vamos escolher essas linhas, que elas já foram. E aqui a gente tem algumas restrições, né, que a gente pode colocar. Então, vamos colocar uma aqui, né? O CPF precisa ser validado, né, para a gente ter certeza de que aquele cliente que existe, né, de fato ele está cadastrado na Receita Federal, por exemplo. E que dois vamos colocar aqui. Então, olha só, os campos, nome, CPF, RG, data de nascimento, telefone celular e e-mail são obrigatórios. Então a gente indica aqui, né, que a gente precisa que esses campos eles sejam obrigatórios, ok? Vou excluir essa linha aqui. Então olha só, fizemos aqui o básico, né, do fluxo principal de um caso de uso. E aí vamos partir aqui para de baixo, para aqui para baixo, né? E vamos colocar, então, criar um fluxo de exceção. Então vamos supor que o CPF do usuário ele não tenha sido validado, que ele tenha sido identificado como incorreto. Então aqui, olha só, então o fluxo de exceção. Aí eu vou colocar aqui né? CPF inválido, ok? E aí qual que é a ação do sistema aqui então? Ele vai colocar informar o ator de que o CPF informado é inválido. E a gente poderia colocar vários fluxos de exceção aqui, pessoal. Então, por exemplo, poderia colocar um fluxo de exceção 2, né? Então, sei lá, cliente procurado pela polícia. E aí a gente seguir essa linha aqui. Então, ações do sistema. Informar que o cliente consta no Cadastro Nacional de malfeitores, sei lá, alguma coisa assim. Ok? E aí, pessoal, vamos pensar então aqui, né, em um fluxo alternativo. Então, vamos supor aqui que a gente poderia colocar aqui, ó, novo cliente é do sexo feminino. Então aí a gente vai criar então um fluxo alternativo aqui, né, falando assim, então uma ação do sistema, né? Então o sistema apresentará propostas especiais para o grupo do gênero feminino. Então, se por acaso, aí a gente pode até colocar alguma referência aqui. Então, olha só, se já houver cadastrado, né, se necessário salvar, e vamos colocar aqui, ó, informar o CPF do cliente, e vamos supor que com essa verificação a gente consiga identificar, né, o sexo da pessoa. Então, caso o sexo do cadastrado seja feminino, redirecionar para o fluxo alternativo 1. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente faz, e aí ele vem então para cá para o fluxo alternativo. E aí podemos colocar aqui também, olha só, durante a validação do CPF. Né? Então, olha só, caso, então, se já houver cliente cadastrado, eu posso colocar aqui também. Se o CPF for inválido, direcionar para o fluxo de exceção 1. Acho que foi o fluxo de exceção 1 que nós criamos aqui. Isso mesmo. A gente pode até colocar aqui, ó, de fluxo de exceção 1, CPF inválido. Então, assim, eu sei que às vezes pode ser um pouquinho trabalhoso, cansativo a gente ficar fazendo essas revisões, mas elas são importantes, né, para poder garantir que o nosso caso de uso está bem montado. E a gente tendo um caso de uso consistente, né, coerente, a gente vai proporcionar para aquela pessoa que vai fazer o desenvolvimento daquela funcionalidade, né,
uma documentação adequada para que ela desenvolva também, né, um sistema dentro daquela funcionalidade, né, que está abrangida pelo caso de uso, né, coerente, correta. Então isso vai diminuir muito as chances do nosso cliente ele devolver, né, o sistema, porque aquela funcionalidade não está de acordo com o que ele pediu. Okay? Então isso facilita. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. A gente falou aqui bastante a respeito de casos de uso. Então, né, falamos de casos de uso, falamos aqui da especificação de casos de uso, dei o exemplo aqui para vocês, ok? Vou disponibilizar para vocês aqui então esse documento aqui para vocês poderem reproduzir, para vocês poderem estar elaborando os casos de uso. E é isso, até a próxima aula então.